Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Nós leremos do verso 42 ao 44. Aqueles que encontraram poderão dizer aleluia. O texto diz assim: Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então los pôs diante dele, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos, o primeiro e segundo livro dos Reis narra o período dos acontecimentos da conquista da terra Canaã até a queda de Jerusalém. E a atuação dos profetas anteriores se fez presentes. E Elias e Eliseu são chamados de profetas anteriores. Eles são os mais conhecidos neste período. Irmãos, muito mais do que narração de conhecimentos, são histórias religiosas que expressam a avaliação de cada rei, referindo-se ao seu relacionamento com Deus. Então, esses dois livros, primeiro e segundo Reis, apontam para os séculos que se seguiram após o reinado de Salomão. Foi um período muito difícil, um período sombrio, na mesma medida também que foi um período glorioso, porque na época de Salomão, aquele período tão glorioso, irmãos, depois da época de Salomão, houve um abandono da lei de Deus. Então, com a morte daquele rei Salomão, o reino se dividiu em dois: Judá, o reino do sul, e Israel, o reino do norte. E nesse período, então, Elias e Eliseu exerceram continuamente o ministério que eles receberam, conscientizando reis e estrangeiros sobre a necessidade de eles, como representantes de Deus, reinar sobre o povo com justiça e retidão. Elias e Eliseu foram profetas corajosos. Eles advertiram e denunciaram reis, ofereciam ajudas em tempo de escassez e conscientizavam o povo sobre a obrigação que eles tinham de servirem a Deus ao invés dos ídolos. Domingo passado, então, eu falei sobre a batalha travada por Elias e Acabe. Inclusive, meus irmãos, eu cometi um equívoco falando do rei Acaz, quando na verdade foi o rei Acabe, esposo de Jezabel. Assim como Elias causava dificuldade para Acabe, Eliseu atormentou Jorão, o filho dele, conforme isto, a partir do capítulo 3, aqui de 2 Reis. O reinado de Jorão, filho de Acabe. Voltando então para o texto que nós lemos, ele é um dentre 4 ocasiões neste capítulo em que Deus dá prova de sua soberania. O contexto imediato apresenta um bloco de pensamento aonde o autor deste livro
apresenta a provisão de Deus em meio a diversas circunstâncias da vida. Então, através do profeta Eliseu, pense só o que Deus faz aqui através do profeta Eliseu. Deus, primeiramente, aumenta o azeite da viúva, ressuscita o filho da sunamita, ele tira o veneno da panela e ainda alimenta a 100 homens com pouquíssima comida, conforme nós veremos aqui nesta noite. Então, este capítulo 4 de 2 Reis é um capítulo brilhante, meus irmãos, que muito se parece com o ministério, com os acontecimentos na época de Jesus. Então, eu peço a atenção das crianças, pois é uma história muito interessante, esta aqui, que um pouquinho de comida alimenta grande número de pessoas. Então, nesta noite, eu quero falar sobre o tema: onde a crise vê limite, a fé vê milagres. Eu quero que você repita esse tema. Onde a crise vê limites, diz aí. A fé vê milagres. Que esta palavra fale poderosamente aos nossos corações. Observemos primeiramente, meus irmãos, o princípio das primícias. É a primeira parte que nós veremos agora. O princípio das primícias, a partir do versículo 42. Ele diz assim: veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes em seu alforje. Alforje era uma bolsa, tá? Normalmente de couro, colocada do lado, ou então na frente aqui, pendurada no pescoço. Esse homem trouxe o que esse homem trouxe, crianças? 20 pães de cevada e algumas espigas. Muito bem. Aonde Eliseu estava no momento que ele recebeu esses alimentos da bolsa daquele homem? O verso 38 nos informa que Eliseu havia voltado para Gilgal, ou seja, Gilgal. Ele havia estado lá na época de Elias, quando Elias estava em atividade. Isso no capítulo 2, verso 1. Então aqueles dois profetas, Elias e Eliseu, passaram para Betel, de Betel para Jericó e de Jericó para o Jordão. Então, quando Eliseu retorna para Gilgal, aquela cidade estava enfrentando uma grande crise econômica. Estava acontecendo uma coisa muito triste. Havia fome naquela terra. Pessoas com vontade de comer, mas não havia tanto alimento para elas. Aquela, irmãos, era uma boa ocasião para acertar de cheio o foco da condição decaída do povo, a necessidade das pessoas, evidenciando assim a grande atividade realizadora de Deus em favor das pessoas. E isso tem a ver conosco também, irmãos. Isso tem a ver com você que escuta essa palavra. Tem a ver com você que enfrenta as crises, não só financeiras, mas crises em todos os sentidos que você vem enfrentando. É uma oportunidade oportuna para Deus realizar coisas grandiosas em suas vidas. E nós não podemos perder de vista que aonde a crise vê limite, a fé vê o quê? Milagres. Milagres. O homem que veio ao encontro de Eliseu era de Baal-Salisa. Este lugar refere-se a um santuário local, ou ao Baal, ao deus falso da região. Essa foi a mesma região aonde o rei Saul
procurou as jumentas do seu pai, de acordo com 2 Samuel capítulo 9. O profeta Eliseu, então, estava reunido com os seus discípulos, profetas, cerca de 100 homens. E mais uma vez, meus irmãos, eles dependiam da provisão de Deus. Assim como as multidões famintas na época de Jesus, assim como as pessoas famintas na época de Jesus, em meio ao deserto, essas pessoas receberam inesperadamente 20 espigas, ou melhor, 20 pães de cevadas, feitos dos grãos, dos primeiros grãos da colheita. E também algumas espigas verdes. Aquele era um pequeno lanche, irmãos. Um pequeno lanche suficiente para alimentar uma pessoa ou, no máximo, uma família. Assim como aquele lanche do rapaz mencionado em João capítulo 6. O termo pães das primícias, neste texto aqui, merece destaque, merece atenção, pois pães das primícias refere-se às primícias dos cereais e dos produtos da terra, cuja porção deveria ser dada ao Senhor em oferta de gratidão e usada para sustento dos sacerdotes, que eram os pastores na época de Eliseu, conforme Levítico capítulo 2, versículo 14. Os primeiros frutos da terra eram levados para os sacerdotes. É como se fosse o dízimo. Interessante, irmãos, é que os primeiros mantimentos da colheita, foram levados a Eliseu, o profeta, e não aos sacerdotes no santuário local do Deus ou Baal da região, o Deus falso daquela época. E o numeral 20 aqui, na raiz hebraica, significa a 10ª parte. A 10ª parte. Contudo, como esta palavra está no plural, se referindo a pães das primícias, tem também um sentido de 20. Olha que interessante. Isso eu pude constatar, irmãos, numa pesquisa exegética realizada em 2014, no seminário de Goiânia ainda. E na pesquisa eu aprendi que a cevada, referindo aqui para preparar os pães para aqueles homens, a cevada possuía grãos aveludados, como se fosse assim uns cabelinhos naquelas sementinhas em crianças. Eram umas sementinhas diferentes do trigo. E a cevada naquela época era mais acessível aos pobres, assim como na época de Jesus. Interessante que na época de Jesus também, os 5 pães eram pães de cevada, o mesmo aqui desse texto, o mesmo produto, a mesma semente para produzir o pão. A cevada, ela produzia pelo menos 4 semanas antes do trigo. É por este motivo que foi destruída na praga da saraiva, lá no Egito. Lembra, nas pragas do Egito? Lá, destruiu primeiramente a cevada, e o trigo que viria depois não foi destruído, ou seja, o trigo ficou na época de Moisés. O trigo sobreviveu. Isso é conforme Êxodo capítulo 9, verso 31. Então, a cevada era um produto inferior em relação ao trigo. E a atitude deste simples homem do campo
merece a nossa apreciação aqui. O importante foi a sua liberalidade em devolver de todo o seu coração essa porção a Deus. Assim como nós devemos fazer hoje em relação aos dízimos, irmãos. Meus queridos ouvintes, como vocês podem notar, o que chama a atenção no ministério de Eliseu, como eu já disse no início, é como esse ministério do profeta Eliseu se parece com o ministério profético de Jesus. Especificamente com o relato da multiplicação de pães e peixes, registrado pelos 4 evangelistas, conforme vocês já conhecem. A versão Almeida, revista e atualizada, não menciona, mas a versão transformadora traduz este versículo mencionando Geazi como um dos discípulos e servo de Eliseu. Então, a semelhança dos discípulos de Jesus, é bem provável que Geazi também se inquietasse o coração, supondo que as circunstâncias não eram favoráveis para o profeta continuar os ensinamentos naquele dia. Assim como na época de Jesus, na multiplicação de pães e peixes, os discípulos sugeriram que as pessoas fossem embora. É bem provável que Eliseu poderia ter dito o seguinte: meu Senhor, este lugar é deserto. Esse lugar é deserto, meu Senhor Eliseu. E já é bastante tarde, mande esses jovens profetas irem embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Irmãos, da mesma forma que o profeta Jesus desafiou os cálculos matemáticos de Filipe, o profeta Eliseu, testando a fé de seu discípulo Geazi, poderia ter indagado a ele: onde acharemos comida para esses 100 homens? Geazi também não via alternativa. Ele não via alternativa, meus irmãos, porque a crise era severa e mesmo que encontrasse legumes nas trepadeiras do campo, sendo esses os únicos ingredientes que poderiam se transformar no ensopado, eram comprovadamente venenosos, como mostra o texto anterior. Quando os discípulos de profetas gritaram: morte na panela, morte na panela! Ou seja, as únicas coisas que tinham para se comer eram venenosas. A problemática estava montada. Havia mais demanda do que recursos disponíveis. Uma multidão abastecida de palavras precisavam também alimentar o estômago. Repito, uma multidão abastecida de palavras do profeta Eliseu precisava também alimentar o estômago. Precisava comer. Assim como os discípulos de Jesus, que encontraram apenas 5 pães e 2 peixinhos, aquele discípulo de profeta, Geazi, tinha à sua disposição apenas quantos pães? 20 pães e algumas espiguinhas verdes. Assim como na época de Jesus, os discípulos só encontraram 5 pães e 2 peixinhos. Na época de Eliseu, as pessoas só tinham 20 pães e 5 e algumas espiguinhas. Isso para 100 homens, 100 discípulos de profetas. Aí Jesus,
Assim como Jesus mandou que os discípulos alimentassem a multidão, é como se Eliseu dissesse assim, é como se ele dissesse para Geazi, o seu aprendiz, que bênção! Hoje nós temos pães e espigas verdes para a refeição. E ainda no verso 42, o que o profeta Eliseu falou para Geazi? Dá ao povo para que coma. Onde a crise vê limites, a fé vê milagres. Havia limites. Havia pouca comida e muita gente para comer. Mas era oportunidade para Deus fazer milagres através de Eliseu. Eu quero ilustrar esta verdade, meus irmãos, da seguinte maneira. Imagine a seguinte cena. 4 homens leprosos que estavam presos fora dos muros de uma cidade sitiada. E dentro da cidade havia uma fome terrível. A situação deles era desesperadora. Eles se questionaram: se ficarmos aqui, vamos morrer. Se tentarmos entrar na cidade, vamos morrer de qualquer forma. O que podemos fazer? Diante desse dilema, aqueles 4 leprosos, eles decidiram correr um risco. Disseram uns aos outros: vamos nos entregar ao acampamento inimigo, o acampamento dos sírios. Se eles nos pouparem, ótimo. Se nos matarem, bem, de qualquer forma nós vamos morrer de fome mesmo. Esta história está registrada neste segundo livro de Reis, no capítulo 7. E ilustra bem a importância de darmos um passo de fé em momentos de provações. Daqui a pouco nós voltaremos a esta história. Então, meus irmãos, a fé que nós temos, assim como tudo que possuímos, por menores que sejam, é uma espécie de primícias. Uma espécie de primícias que devem ser colocadas diante de Jesus, o nosso benfeitor. Talvez você pense: o que eu tenho para oferecer é tão pouco. Eu tenho tanto pouco tempo, tanta correria. O que eu sei fazer é tão pequeno. Eu não sei cantar direito, eu não sei pregar, eu não sei orar em público, eu não sei tanta coisa. Eu quero te dizer que tem valor o pouco que você tem nas mãos de Jesus. Tem valor. Então, irmãos, a implicação desta primeira parte aqui para nós é que o princípio das primícias nos ensina que devemos dedicar o pouco que temos e esperar confiadamente que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos. Pois conforme a palavra, é conforme o seu poder que Ele opera em nossas vidas. Então, assim como aquele jovem do Evangelho de João ofereceu a sua pequena porção, e assim como este homem de Baal Salisa ofereceu, então, primícias de sua produção, nós devemos disponibilizar para Deus, devemos disponibilizar tudo o que temos. Mesmo que julgamos ser tão pouco. Devemos disponibilizar, meus irmãos, as primícias do nosso tempo. Ou seja, as primeiras horas do nosso dia devem ser dedicadas a Deus, o nosso benfeitor.
Inclusive, essa semana, de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, nós teremos reunião de oração aqui na igreja, às 5 horas da manhã. São as primícias do nosso mês, do nosso dia, nesta primeira semana do mês, a começar desse primeiro domingo. Eu sei que é um desafio, a começar por mim. Devemos disponibilizar, por menor que seja, meus irmãos, o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas habilidades, o melhor dos nossos dízimos. Inclusive, eu escuto relatos de pessoas do passado e até hoje em dia, que escolhem as melhores notas para colocar como dízimo, porque é o melhor. Não faz outra coisa senão separar a 10ª parte do seu rendimento. Pessoas que não saem de casa antes de pegar a sua Bíblia e ler, porque é a primícia do tempo precioso a Deus. Pessoas que fazem grandes coisas lá fora, mas antes disso são servas de Deus na igreja onde pertence. É um líder servo na sua própria casa. Um líder que oferece o seu serviço, as suas habilidades para ajudar a sua família, ajudar o próximo. Então, esse princípio das primícias é que devemos oferecer, o pouco que seja, mas oferecer a Deus, ao serviço de Deus. Assim como ao longo da história muitas pessoas ofereceram tão pouco, e Deus pôde fazer tão muito, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui. Então, meus irmãos, nós precisamos sim oferecer o nosso melhor. O que você tem de melhor para oferecer? O que você tem de melhor para oferecer? Assim como nós vimos, irmãos, nas pregações a respeito do Evangelho de Marcos, o discípulo de Jesus não pode ir de mãos vazias. Sempre há uma coisa. Moisés falou: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Jeremias falou: Senhor, eu não passo de uma criança. E quantas vezes nós temos questionado o chamado de Deus? Quantas vezes nós julgamos ser pouco, termos tão pouco, que nem vale. Mas eu digo, tem muito valor. Tem valor o que temos para oferecer nas mãos de Deus. Aquele jovem do Evangelho de João poderia ter dito: mas é um pequeno lanche, não, eu vou comer ele. Eu vou levar para minha casa. Mas ele disponibilizou. Assim como este homem aqui. Pouca comida. Mas o que Eliseu disse para Geazi, dê ao povo para que coma. Dê ao povo para que coma. Bem, pensando ainda no tema onde a crise vê limites, a fé vê milagres. Em segundo lugar, nós veremos sobre o milagre da multiplicação. Observe o que Deus pode fazer com tão pouco. Observe só aí na Bíblia, a partir do verso 43.
Aon- Nós paramos aí onde Eliseu deu ordem para a distribuição da comida. Porém, o seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. 5 pães e 2 peixinhos foi necessário para Jesus dizer aos discípulos: deixa o povo aí dividir em grupo de 100, de 50, para que coma. Assim também é como se Eliseu dissesse aqui. É como se ele dissesse: eu pergunto às crianças aqui nesta noite, como que a merenda é distribuída lá na escola de vocês? Como que é? O que faz antes do lanche? Lava as mãos e depois? Enxuga e depois? Mas antes de lanchar, como que é? O lanche é distribuído para todo mundo junto ao mesmo tempo? Ou como que é? Onde as crianças ficam para o lanche chegar até elas? Na cadeira, esperando, certo? O lanchinho. E em algumas escolas tem também uma fila. Não tem lá não, na escola de vocês? Às vezes organiza-se uma fila. Na minha época, quando eu estudei na escola, tinha uma fila. É como se Eliseu tivesse dito aqui para as pessoas: organizem filas para que os 100 homens possam comer com fartura e ainda vai sobrar, hein? Confie nessa palavra. De acordo com a multiplicação de peixes lá no Evangelho de João, André disse assim: está ali um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? A ordem de Jesus, irmãos, se assemelha à ordem que Eliseu deu aqui para Geazi. Ele tornou a dizer, ou seja, pela segunda vez, Eliseu disse a Geazi: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Observe a repetição da ordem e a importância da obediência, irmãos. Isso porque aonde a crise vê limites, a fé vê milagres. E o verso 44 deste texto finaliza, aqui de 2 Reis, capítulo 4, verso 44, diz assim: então comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Voltando à história dos 4 leprosos que eu contei agora há pouco, depois que eles decidiram dar um passo de coragem, ao anoitecer, eles se dirigiram ao acampamento inimigo e, para surpresa, aconteceu uma surpresa. Eles pensaram que seriam mortos, pensaram que os inimigos iriam bater neles. Aconteceu uma surpresa. Estava silencioso. Estava um silêncio lá no acampamento dos guerreiros inimigos. O que havia acontecido? Sabe o que tinha acontecido? Deus havia feito com que os inimigos ouvissem um barulho de um grande exército se aproximando e eles, com medo, fugiram para salvar as suas vidas. Sabe o que eles deixaram lá naquele acampamento? Eles deixaram toda a comida. Eles deixaram não somente comida, mas ouro e também riquezas. Então, aqueles 4 leprosos entraram nas tendas vazias e se depararam com uma abundância de alimentos e tesouros preciosos. Eles comeram, beberam e pegaram o que queriam
até se fartarem. E desta mesma forma, meus irmãos, desta mesma forma acontece quando Deus decide entrar em providência em nossas vidas. Desta mesma forma acontece quando Deus deseja e faz a diferença em nossa casa. Quando olhamos para uma situação e outra, não vemos saída. Quando a conta não fecha. Quando não vemos solução para determinados problemas, Deus entra em providência, assim como entrou em providência na vida aqui desses 100 homens, assim como entrou em providência na vida desses 4 leprosos, assim como entrou em providência na vida daquela multidão na época de Jesus, assim como pode entrar em providência na sua vida e na minha, irmãos. Ele é o Deus de ontem, hoje e para sempre será o mesmo, ele não muda. Ele é o Deus que faz milagres acontecerem. Ele faz coisas surpreendentes e incríveis aos nossos olhos. O que diz lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3? Eu quero que as crianças me ajudem a falar esse texto. O que diz lá? Eu vou falar, vocês repetem, tá, crianças? Clamem a mim e eu te responderei. Anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabem. É isso que Deus faz. Quando oramos, quando buscamos o auxílio do Senhor, Ele faz coisas grandiosas. Portanto, irmãos, nós devemos sim demonstrar dependência através da oração. Devemos obedecer à ordem de Jesus expressa na sua palavra. Devemos esperar o que Ele pode fazer. E a Bíblia utiliza o conceito de pão para simbolizar as bênçãos espirituais da salvação. A Bíblia usa o conceito de pão para simbolizar as bênçãos espirituais da salvação. O próprio Jesus se referiu a si mesmo como o pão da vida. João capítulo 6, verso 35. O próprio Jesus convida as pessoas a comerem deste pão, uma analogia à apropriação espiritual de Cristo. Ele disse certa vez, quem não comer do meu pão, quem não bebe do meu cálice, não tem parte comigo. É claro que é uma forma simbólica, referindo-se à comida para a nossa alma, o alimento espiritual que nós só podemos encontrar em Jesus. Reconhecendo nossas fraquezas, o nosso pecado, a nossa fome, a nossa necessidade de saciedade, necessidade de alimento espiritual, reconhecendo isso e tendo fé em Jesus. O único que pode nos dar a salvação. Já estou quase finalizando. O interessante é que, da mesma forma que o nome Eliseu significa Deus é salvação, o nome Jesus significa Salvador. Tem uma semelhança, Eliseu e Jesus. Ambos têm a ver com salvação. Então, irmãos, a segunda aplicação, a segunda consideração que eu quero deixar com base em tudo que nós vimos aqui, além de oferecermos as primícias do nosso tempo,
dos nossos recursos, as primícias dos nossos talentos, tudo que temos para oferecer. Além disso, a segunda implicação que eu quero deixar aqui nesta noite é que nós não podemos calar diante dos milagres que Deus tem feito em nossas vidas. Nós não podemos calar diante dos milagres que Ele tem feito em nossas vidas. E por milagres, meus irmãos, eu não me refiro apenas à multiplicação, mas também a sobrevivermos diante da escassez. Uma vida de milagres nem sempre é uma vida de abundância, mas sempre uma vida de milagres é uma vida de sobrevivência diante do pão da vida que é Jesus. Se Ele é o nosso pastor, não sentirei falta de nada, porque tudo que nós precisamos está escondido nele. Ele é o tesouro oculto de toda a sabedoria, de conhecimento, de todas as bênçãos espirituais que alguém precisa para sobreviver aqui e agora e na eternidade e para sempre. Assim como aqueles 4 leprosos, irmãos, que eu falei a história deles aqui, nós precisamos anunciar que em Jesus, o pão da vida, as pessoas podem apropriarem-se de uma vida abundante. Lembra da história dos leprosos que eu contei? Depois de eles encontrarem o acampamento inimigo, e cheio de comidas e tesouros, depois de eles se saciarem, eles se deram conta de uma coisa muito importante. Eu quero finalizar com isso aqui. Eles disseram assim: nós não estamos agindo corretamente. Este é um dia de ótimas notícias e nós estamos guardando para nós mesmos. Se esperarmos até de manhã, nós seremos culpados por não ter ajudado a cidade que está morrendo de fome. Então eles decidiram ir imediatamente e contar esta notícia, contar o que tinham descoberto. E da mesma forma, meus irmãos, da mesma forma, como leprosos que éramos, como famintos que éramos, e tendo encontrado Jesus, o pão da vida, nós devemos contar para as pessoas aonde saciarem-se do pão da vida. Como mendigos, precisamos mostrar às pessoas aonde encontrar pão. Que Deus nos ajude a ser discípulos, evangelizadores. Discípulos que não apenas se alimentam, mas discípulos que levam a comida para outras pessoas. Que Deus continue aplicando esta palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Feche os seus olhos. Você pode pensar neste momento aí, na crise, na sua situação em que você está vivenciando